Olá, pessoal. Boa noite. Maria Luísa, tá tudo ok aí? Todo mundo tá me ouvindo? Dá um feedback aí no chat. Boa noite, Felipe, Wesley, Leilane. Joia. Gente, então vamos dar início ao terceiro encontro, né, dos diálogos fundamentais, na verdade, terceira edição, né, do Diálogos Fundamentais, faz parte de um conjunto de iniciativas realizadas pelo Departamento de Fundamentação da Educação, né, do Centro de Educação aqui da UFPB, com o objetivo de propor discussões e diálogos baseados nas ciências humanas e sociais, nas áreas de fundamentos sociohistóricos da educação, antropofilosóficos da educação e fundamentos psicológicos da educação, para buscar compreender e apontar caminhos acerca das problemáticas da realidade educacional contemporânea, né, e apontar caminhos dessas problemáticas no contexto da pandemia do novo coronavírus, né, e da Covid-19. E aí nós ressaltamos o apoio e a coordenação, colaboração da chefia do Departamento de Fundamentação da Educação, na pessoa da professora Carta Portilho e do professor Walter Ferreira, né? E agora vamos apresentar os nossos palestrantes convidados para discutir, né, sobre essa temática, sobre o contexto da educação, né, o contexto atual e perspectivas futuras nesse contexto da educação. E aí, com muita alegria e com muita honra e satisfação, e desde já agradecemos o carinho dos professores, da professora, né, e do professor Edmundo Gaudense em estar aqui conosco. Inicialmente, vou passar a palavra à professora Giovana Mendonça Lunardi Mendes. Professora, seja muito bem-vinda. E, posteriormente, o professor Edmundo Gaudêncio, né, que vai estar também abrilhantando a nossa noite com essa discussão. É um prazer conhecê-la, professora Giovana, né, lá de Florianópolis, e com muita honra e muita alegria estar aqui conosco participando desse momento. E aí o professor Edmundo, né, que foi meu professor da graduação, foi meu orientador do TCC, e está reencontrando aqui também para mim é muita alegria, professor, poder ter vocês aqui nesse momento. Então, eu vou apresentar a professora Giovana, e aí logo em seguida o professor Edmundo, e o pessoal sejam, né, bem-vindos mais uma vez, participem, interajam pelo chat, dúvidas, questionamentos, participações, a gente vai estar computando aqui para fazer ao final das apresentações, tá? Então, a professora Giovana Mendonça Lunardi Mendes é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, é atualmente presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, né, ANPED, 2019 a 2021, realizou seu segundo pós-doutorado na Arizona State University, nos Estados Unidos, sob a supervisão do professor Dr. Gustavo Fishman, com licença da UDESC e bolsa de pós-doutorado no exterior, do CNPq. Ela possui graduação em Pedagogia, Educação Especial, pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina também, e doutorado em Educação, História, Política, Sociedade, pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, com estágio de doutoramento no exterior em Currículo e Tecnologias na Universidade do Minho, em Portugal. Realizou pós-doutorado na Argentina e nos Estados Unidos da América, na área de Currículo e Novas Tecnologias, na Universidade de San Andrés, em Buenos Aires, e em Ashland University, em Ohio, com bolsa CAPES durante 2010 e 2011. É professora titular do quadro permanente da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, atuando no Centro de Ciências da Educação, no curso de Pedagogia e no curso de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Educação, na linha de pesquisa política, educacionais, ensino e formação. É pesquisadora coordenadora de diferentes projetos de investigação e participa como pesquisadora convidada em projetos de pesquisa nacionais e internacionais. Suas pesquisas e produções têm sido voltadas para a área de políticas educacionais e currículo, em especial as questões relativas às políticas de educação inclusiva e às práticas curriculares voltadas à inclusão de sujeitos com deficiência.
Em 2012, 2014, 2016 e 2018, atuou como professora convidada na Universidade de Borås, na Suécia, no âmbito do projeto de intercâmbio Linaus. Em 2015, esteve 3 meses como pesquisador visitante no College of Wooster, em Ohio, nos Estados Unidos. Coordenou de 2010 a 2014 o consórcio Educação e Diversidade, no programa CAPES, da Cooperação Internacional, envolvendo a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Brasil, e a Georgetown College, Ashland University e Brigham Young University, nos Estados Unidos, e coordenou também parte brasileira de 2 projetos da Organização dos Estados Ibero-Americanos, sendo consultora do projeto PASEM, projeto da União Europeia. Coordenou também o programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado da FAED, UDESC, e foi vice-coordenadora do Fórum Sul de Coordenadores do PPGS, de 2013 a 2014. Foi também vice-presidente da ANPED nacional, representando a região Sul, no período 2015 a 2017, e reeleita para o período 2017 e 2019. Foi diretora de graduação do Centro de Ciências Humanas e da Educação, fundadora do grupo de pesquisa do CNPq, Observatório de Práticas Escolares, e é coordenadora do Laboratório Observatório de Práticas Escolares na UDESC e líder do grupo Open do CNPq. Coordenou o Observatório da Educação, tablets, computadores e laptops, e o Observatório em Rede, Escolarização de Sujeitos com Deficiência Intelectual, em parceria com a Univale e a UFRJ, aprovado no edital da CAPES 2013 a 2017, e é a representante institucional da ANPED na UERA, fazendo parte, né, da instituição, e é membro individual e do Conselho Científico da INASED, Internacional, Associação Internacional de Educadores, e é membro do Conselho Científico do Centro de Estudos de Resiliência na Universidade de Pretória, na África do Sul, e foi editora associada e compõe a comissão editorial de diferentes periódicos nacionais. Então, professora, mais uma vez, né, um currículo vasto, e eu estou lhe acompanhando nas redes sociais e percebendo, né, toda a sua agenda, principalmente essa semana, né, de tantos compromissos, e nos sentimos muito lisonjeados em tê-la aqui conosco, né, trazendo essa contribuição. Também temos uma semelhança nessa parte do interesse em pesquisa e inclusão, pessoas com deficiência, né, foi tema do meu mestrado, do meu doutorado, então, muita alegria em recebê-la aqui. E o professor Edmundo de Oliveira Gaudêncio possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Campina Grande, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professor associado 2 da Universidade Federal de Campina Grande e é professor aposentado da Universidade Estadual da Paraíba. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em psiquiatria, psicologia e sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia médica, luto, logoterapia, morte, ética e educação. Então, professor, também muita alegria tê-lo aqui conosco nessa noite. Então, iniciando, vou passar a palavra à professora Giovana, que terá seu tempo para expor, então fique bem à vontade, professora, e logo em seguida o professor Edmundo Gaudêncio. Bom, boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui com vocês, diretamente da Paraíba. Para ser melhor, eu poderia estar aí, né? Justo nesse calorzinho, porque aqui no sul já faz bastante frio e uma semana inteira de muita chuva. Mas talvez, se não fosse essa condição do online, nós não conseguiríamos promover esses encontros. Então, se tem algo de bom nesse momento, é essa possibilidade de interlocução, né, que diminui as distâncias, os tempos de locomoção e tudo mais. Então, gostaria inicialmente de fazer um agradecimento muito especial e carinhoso à professora Karen e a toda a equipe organizadora do evento e ao departamento
de Fundamentos da Educação, e ao Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba pelo convite para essa importante edição do evento. Eu adorei o nome e a vinculação com o departamento, essa ideia de diálogos fundamentais, eu acho importantíssimo, e adorei também a possibilidade de dialogar com o professor Edmundo, percebendo as nossas áreas de formação e de perspectivas que são diversas e que eu acho que pode trazer uma extrema contribuição para esse diálogo e para essa conversa aqui mesmo, né? Então, muitíssimo obrigada a vocês por essa oportunidade. Antes de começar, eu gostaria de apresentar para vocês também um pouquinho da ANPED, que é esse lugar que eu estou hoje. Então, a ANPED é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, é uma associação que tem 42 anos de idade. Esse ano nós estamos comemorando o 40º evento da ANPED, então já aproveito para convidar a todos, nós estamos com submissão aberta, e o evento desse ano, ele tem uma temática linda que se chama Educação como Prática de Liberdade, Cartas da Amazônia para o Mundo, que é justamente a ideia de discutir o centenário de Paulo Freire, articulado a presença e importância da Amazônia no pensamento educacional brasileiro e suas contribuições para pensar a educação no contexto mundial e latino-americano também. Então, convidamos a todos e a todas e a todes para submeterem seus trabalhos. As inscrições ficam abertas até dia 15, que é próxima terça-feira. Bom, e aí, obviamente, ao pensar essa fala para vocês e com essa temática tão desafiadora que a equipe nos deu, que é educação, o contexto atual e perspectivas futuras, obviamente eu escolhi um recorte, escolhi uma forma de abordar tantos dos aspectos que a gente tem para falar hoje, né, do contexto atual e tal, e essa escolha, ela está muito pautada pela minha área de pesquisa, que é o que Karen falou. Eu tenho, nos últimos anos, me dedicado muito a essa articulação entre políticas educacionais, educação inclusiva e escolarização de pessoas com deficiência. Então, obviamente, a minha fala faz um pouco a articulação entre essas três temáticas, que são, e as questões de currículo também, que são meus objetos de estudo nos últimos tempos, mas também tem relação com esse próprio espaço que eu ocupo nesse momento. Então, eu gostaria de partilhar com vocês algumas das preocupações que a gente tem percebido na forma como caminham as políticas educacionais no contexto brasileiro, na atualidade, e os impactos que isso tem em termos de perspectiva de futuro, né? Nesse sentido, eu fiquei pensando de começar de trás para frente. Então, como é que a gente fala de perspectiva de futuro quando o presente é tão avassalador e o presente é tão terrível como o que nós estamos vivendo, tão cercado de morte? Eu imagino que o professor vai conseguir falar dessa temática muito melhor que eu, né? E, nesse sentido, eu fiquei pensando, então, como a gente faz uma articulação dessa temática, pensando o futuro, projetando o futuro, pensando em perspectivas. E aí eu não podia, não conseguia lembrar de outra coisa, senão de um livro que eu li quando mais jovem, né, e que mexeu muito comigo, que é um livro do Salinger. Eu não sei se vocês já leram, se não leram, eu sugiro que leiam, que se chama O Apanhador no Campo dos Centeios, e no campo de centeio, e esse livro narra as idas e vindas de um jovem adolescente e seus fracassos escolares, suas dúvidas na vida e suas crises existenciais e tudo mais, e num determinado momento, como ele tinha
uma vida muito sem perspectiva, alguém pergunta para ele, mas então, o que você imagina como possibilidade de futuro? E ele fala essa frase, que é uma frase que dá a ideia, dá mesmo o sentido do título do livro, e que eu acho que é uma boa forma de a gente começar. Ele diz o seguinte: seja lá como for, fico imaginando uma porção de garotinhos brincando de alguma coisa num baita campo de centeio e tudo. Milhares de garotinhos e ninguém por perto, quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. E eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que é que eu tenho que fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer o dia inteiro. Ia ser só o apanhador no campo de centeio e tudo. Sei que é maluquice, mas é a única coisa que eu queria fazer. Sei que é maluquice. E eu fiquei pensando nisso porque eu acho que é uma ótima forma de a gente pensar em perspectiva de futuro e também de pensar no contexto atual, né? Nós estamos vivendo tempos bizarros, estamos vivendo situações que nós nunca imaginávamos que fôssemos viver. O que nós estamos vivendo em termos da pandemia, da crise sanitária do Brasil, que não tem fim, ela é uma tragédia sem precedentes em termos de população e tudo mais, de mortes, de lutos, de sofrimento, né? E nesse sentido, a gente vê o nosso contemporâneo recheado aí com os piores sintomas desse nosso momento da humanidade, né? A gente vê guerra, a gente vê fome, a gente vê morte, a gente vê todas as marcas aí de fim de mundo aparecendo, ou seja, nós estamos brincando à beira de um precipício. E brincar à beira do precipício nos traz enormes perdas e enormes pesos pessoais, sociais e de civilização, né? Então, nesse sentido, eu acho que a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para vocês é de que os desafios para o campo educacional, eles são enormes, porque a gente está lidando com problemáticas que estão sendo construídas hoje e que podem definir e que podem mudar o panorama educacional da América Latina, do Brasil em especial, para a próxima década. E com isso, trazendo um agravamento muito sério de um conjunto de situações que nós já tínhamos, inclusive, vivido e passado por elas, né? Então esse retorno de um conjunto de agravantes, como, por exemplo, a fome, como, por exemplo, a exclusão escolar, como, por exemplo, o ataque às diferenças, o aumento das desigualdades educacionais, são preocupações trazidas pelo contexto atual que precisam orientar seja as nossas pesquisas do ponto de vista da projeção de futuro, seja a forma como a gente tem indagado as políticas educacionais do presente. Então, acho que essas são questões chaves aí para pensar como a gente lida com as coisas que estão que estão aparecendo nesse momento atual, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de partilhar com vocês algumas coisas que, especialmente, algumas ideias de 2 documentos que circularam aí no começo do ano e um mais recentemente. O primeiro é um informe construído, e que eu ajudei a trabalhar também nesse informe construído por uma equipe de pesquisadores de Buenos Aires, e que tenta fazer
uma análise das políticas educativas frente à pandemia no contexto internacional, fazendo análise de 5 países e de como esses países lidaram com a questão da pandemia e as políticas educacionais por eles desencadeadas, e também com os dados de um relatório produzido pela Unicef e que analisa a exclusão escolar no Brasil a partir dos impactos da pandemia do Covid-19 na educação, analisando especialmente os dados de 2020, e aí, a partir disso, traçar alguns comentários, né? Bom, especialmente no que diz respeito ao contexto, o que a experiência dos países tem mostrado sobre a gestão dos sistemas educativos e retomada das aulas presenciais nesse momento da pandemia, né? Primeiro aspecto que a gente identifica é que nenhum sistema educacional do mundo estava preparado para transferir em massa para os lares, de um dia para o outro, a educação escolar de todos os seus alunos, né? Então, a própria continuidade pedagógica desse processo, ela deve ser entendida como um momento de intenso processo de aprendizagem dos sistemas educativos, ou seja, a gente teve aí idas e vindas o tempo todo durante o ano de 2020, agora em 2021, respostas mais organizadas, a partir, inclusive, do Plano Nacional de Imunização, ainda que tenha todo esse fracasso que a gente está acompanhando, né, e do quando tudo isso teve uma gestão aí genocida, né, do nosso governo federal, mas os sistemas de ensino tiveram muitas dificuldades de lidar com essa transição, e as próprias saídas encontradas para fazer com que a continuidade pedagógica acontecesse, elas são saídas que precisam ser avaliadas, né? Então, a gente teve, praticamente no ano passado, a partir de início de abril, todo mundo saiu das classes presenciais e começaram a colocar diferentes iniciativas em marcha para sustentar a escolaridade, né? E essa mudança gerou experiências múltiplas, né? Nessa pesquisa, nesse informe inicial, o que a gente identifica é que o repertório de iniciativas, apesar de muito diverso, ele coincidiu no uso de 3 alternativas. A primeira foi plataformas digitais, com recursos para os professores, para os estudantes e para as famílias, televisão e rádio ainda sendo utilizada em muitas regiões, e materiais impressos, ou seja, nessas 3 alternativas a gente consegue congregar um conjunto de medidas aí tomadas para possibilitar a continuidade do trabalho com os estudantes, né? Muitas alternativas foram similares de país para país, mas outros tiveram resultados diferentes, e esses resultados divergiram muito pelas condições em que os países estavam no momento e que construíram essas alternativas, né? No caso específico do Brasil, a gente sabe que a dificuldade de acesso à internet, especialmente uma internet adequada, ela gerou um processo de exclusão online muito grande e que tem impactado, inclusive, nos números de falta de acesso à escola e tudo mais que a gente tem lidado agora, ultimamente. Então, a forma como as escolas estavam estruturadas antes da tomada dessas medidas, ela, obviamente, tem uma definição importante aí nesse percurso, né? Isso também nos leva a uma outra análise, de que essas alternativas criadas pelos países, elas vão impactar também na forma como essas alternativas foram aumentando as brechas e as exclusões já presentes no contexto escolar. Então, obviamente que quando a gente opta por uma forma de contato com os alunos, em que os alunos não têm condições adequadas para tal, isso vai gerar e vai aumentar ainda mais as brechas e as desigualdades que já existiam, né?
Uma outra coisa que a gente identificou também é que outra alternativa que começa a se tornar muito frequente é o que a gente tem chamado de alternância ou grupos mistos, né? Então, modelos híbridos de ensino em que metade da turma está em presente, outra metade está online, a alternância desses grupos na escola, ou seja, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente tem um conjunto de respostas que gravitam em torno de algumas decisões. E essas decisões nós poderíamos, eu vou pontuar aqui 5 para vocês que eu acho que são definidoras na forma de pensar aí, a forma como os sistemas de ensino têm vivenciado esse momento, né? As decisões, elas têm sido tomadas, primeiro, no que diz respeito a protocolos de segurança, treinamento e equipamento, ou seja, a situação da escola e as condições dos sistemas de ensino com relação a isso, o escalonamento, né, de idades, níveis, entradas, saídas, transportes, tem exemplos muito bons nisso, como é o caso da Colômbia e da Noruega, mas isso é muito distinto de país para país. O que eu falava antes, as condições dos prédios, ou seja, a materialidade da internet e das condições da escola, o distanciamento social e a diversificação dos espaços, então, de repente, a sala de aula não pode ser mais só o único espaço educativo, né? A gente precisa cada vez mais construir outros espaços educativos, e os planos que envolvem diferentes cenários a partir dos critérios epidemiológicos, né? Ou seja, como é que a gente continua daqui para frente, qual é a perspectiva que a gente tem daqui para frente. Bom, isso tudo, obviamente, gravita em torno de políticas públicas que precisam levar em conta como é que os países lidam com essas situações para gerar os menores níveis de desigualdade possível. Eu usei aquela frase do Salinger para começar minha fala, justamente porque o contexto do Brasil não poderia ser um de um precipício maior, né? E aí eu gostaria de destacar alguns dados do relatório de exclusão educacional no Brasil, que é aquele da Unicef que eu falei, e que mostra, por exemplo, um aumento assustador da exclusão, da ausência de atividades escolares ou da presença na escola de crianças de 6 a 10 anos, né? Ou seja, no Brasil, na última década, nós não tínhamos registrado evasão nessa faixa etária. O nosso número de evasão era muito pequeno nessa faixa etária dos 6 aos 13 anos. E esse aumento significativo nessa faixa etária mostra que a gente está à beira do precipício. Significa dizer que nós precisamos estar muito atentos a isso que está acontecendo nos sistemas educacionais, porque isso pode nos levar a condições educacionais muito desiguais no futuro e com muita dificuldade de retroceder. Articulado a isso, se nós pegarmos os altos índices de pobreza, a volta da fome, né, do cenário para a fome, da fome, ou seja, o desemprego e tudo isso que nós estamos vendo dos fenômenos agudizados pela crise econômica que nós estamos vivendo no Brasil hoje, nós temos um panorama educacional muito grave para o futuro. Então, a gente precisa imensamente se dedicar a pensar como as nossas pesquisas elas podem ajudar a contribuir com o cenário educacional desafiador que nós temos aí para frente. E eu diria para vocês, que se eu fosse falar de alguns desses cenários, né, eu diria que a solução é uma pesquisa educacional cada vez mais intersetorial e
uma perspectiva interseccional, ou seja, a gente precisa compreender o fenômeno educativo nessas diferentes interrelações, trabalhar cada vez mais em redes, nós precisamos estar articulados às diferentes áreas, saúde, educação, assistência social, porque não tem como a gente encontrar respostas para esses problemas tão graves se a gente não tiver ações coletivas, né, nesse sentido, e também, com isso, pensar uma agenda de pesquisa com respostas efetivas, ou seja, como que nós, da área da educação, podemos ser chamados a contribuir com o caos que a gente tem vivido nesse momento no Brasil, né? As políticas educacionais desenvolvidas pelo governo Bolsonaro, na Amped nós temos feito um conjunto de lives que a gente tem chamado de Passando a Boiada no MEC, né? Essas políticas, elas são desastrosas para o futuro da educação pública brasileira. Agora mesmo, essa semana, nós estamos aí a passos largos com o avanço do PL que tenta regulamentar a educação domiciliar no Brasil. Tudo isso quebra com uma rede de proteção à infância que foi arduamente construída nesse país, né? A escola tem um papel fundamental na construção de um país democrático e de um país republicano. No Brasil, em contextos de extrema pobreza, como é o caso do Brasil, a escola tem um papel de proteção da infância. Então, tudo que nós temos visto sendo desenvolvidos em termos de políticas educacionais pelo governo Bolsonaro são atrasos significativos na forma como a gente tinha conseguido construir e apontar a educação pública para o futuro. Então, esses desafios são enormes, considerando ainda todo o agravamento dessa situação que nós estamos vivendo nesse momento pandêmico e pós-pandêmico já em alguns países. O futuro é muito aterrorizante, e eu acho que a gente precisa, a única forma de a gente conseguir superar os desafios que esse futuro nos reserva construir alternativas territorializadas, em rede, articuladas, intersetoriais e interseccionais. Eu acho que eu fico por aqui, Karen, para a gente ter tempo de ouvir professor Edmundo e também depois continuar a nossa conversa. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Giovana, excelente explanação, né? E aí entra em acordo em tudo aquilo que a gente tem discutido dentro do nosso departamento, né? Em outros encontros também dos diálogos fundamentais. Então, agora, vamos passar a palavra ao professor Edmundo Gaudêncio. Professor, fique à vontade. Oi, boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesta live. Live esta, acerca da qual eu gostaria, antes de tudo, de parabenizar os organizadores, e tal como salientado pela professora que me precedeu, pela brilhante escolha do título que nomeia esses encontros, qual seja, diálogos fundamentais. Até porque, de fato, se existe algo que é absolutamente fundamental desde os gregos, isso se chama exatamente diálogo. E é exatamente o diálogo que, sobretudo, tem faltado entre nós no tocante a estes tempos pandêmicos que tristemente vivenciamos hoje. Gostaria de parabenizar a professora Giovana Mendonça pela excelente exposição por ela feita e agradecer também a Karen Guedes, que, para minha felicidade, para minha alegria, foi, de fato, minha aluna e foi também a minha orientanda no trabalho de conclusão de curso. Na verdade, eu procurarei falar não tanto a partir de uma perspectiva educacional propriamente dita, mas, basicamente, tomando a sociologia como ponto de partida para o levantamento de algumas questões. Sociologia essa que tangencia
alguns dos filósofos aos quais eu me referirei, sobretudo neste primeiro momento. E eu começaria a minha fala propriamente referindo que há cerca de 10 dias eu fazia a leitura de algumas obras de Kierkegaard, o grande filósofo dinamarquês. E, para minha surpresa, eu me deparo, então, com um dos textos lidos circulando pelas redes sociais. E é exatamente este texto de Søren Kierkegaard que eu utilizarei para a abertura da minha fala. Diz ele, então, no texto que é absolutamente curto. Um incêndio se dá no interior de um teatro. O palhaço sobe ao palco para avisar ao público. O público pensa que é uma piada e aplaude. O palhaço repete e é aplaudido com mais entusiasmo ainda. É como eu penso que o mundo chegará ao seu fim, sendo aplaudido por testemunhas que acreditam que tudo não passa de uma absoluta piada. E eu diria, então, que nós, de fato, nos deparamos desde os momentos iniciais com relação à pandemia provocada pela Covid-19, como se fosse uma gripezinha ou como se fosse uma piadazinha de mau gosto. Em seguida a este primeiro filósofo, eu me referirei a dois outros. Um, Yuval Harari, filósofo israelense que no presente momento se encontra, digamos, no centro de todas as atenções pelo que ele tem produzido no campo filosófico acerca da pandemia que nós vivenciamos, e frase esta por ele proferida, e que se refere exatamente à ideia de uma pandemia acelera a história. Quando ele, porém, faz essa afirmativa, necessário que nós entendamos que a história nem sempre caminha no sentido daquilo que até há bem pouco tempo era apontado como expressão de progresso. A história não possui uma determinada finalidade pré-estabelecida. A história somos nós que fazemos, somos nós, homens e mulheres, à luz do tempo e à luz das forças sociais. E, evidentemente, que se uma pandemia acelera a história, ela pode acelerar a história, quer seja, eventualmente, no sentido do paraíso, quer seja no sentido absoluto do mais profundo inferno. E um outro autor que também se refere a esta temática é Albert Camus, que numa obra que foi como que recuperada em termos de frequência de leitura após a instalação da pandemia, que é A Peste. E na Peste, Albert Camus, esse escritor fabuloso, esse filósofo argelino magistral, ele nos diz que uma epidemia ou uma pandemia revela o que há de melhor e o que pode haver de pior no ser humano. E, nesse sentido, eu diria que, dentre nós, brasileiros, essa pandemia há que ser dividida, no contexto atual, com o conceito de pandemônio. Ou seja, nós não vivenciamos apenas, tão somente, uma pandemia, mas a pandemia gerou, entre nós, sobretudo, um pandemônio. E da mesma forma que fomos todos nós, e quando eu me refiro, utilizando-me do modo plural, é porque, de fato, muitos países, se não todos os países que constituem este planeta, foram como que apanhados, me permitam a expressão, com as calças nas mãos. E apanhados com as calças nas mãos exatamente por conta de determinados problemas que entre esses países de primeiro mundo existiam e que são muito mais graves entre nós. Nós verificamos, então, que da Inglaterra, passando pelos Estados Unidos, até chegar-se à Alemanha, todos esses países, e nós, evidentemente, muito mais prejudicados em relação a isso, apresentaram baixos níveis de promoção à saúde de uma forma geral. Isso, sobretudo, sendo devido à falta de investimentos em pesquisa de base em saúde. Isso porque, de fato, é como se, no final das contas, a saúde não necessitasse daquilo que se constitui como sendo a pesquisa que objetiva a promoção da saúde e, evidentemente, a prevenção de doenças. Da mesma forma que, então,
como um primeiro mal revelou-se aqui no Brasil, à semelhança de outros países, a aplicação muito baixa de recursos à pesquisa de base em saúde, verificamos também que entre nós foi como que exaltada aquela característica tipicamente brasileira, mediante a qual nós constatamos os baixíssimos níveis de promoção à saúde de uma forma geral. No Brasil, nós continuamos literalmente insistindo no caráter terapêutico, no tratamento, em lugar de nos preocuparmos com a promoção à saúde e a prevenção a todo e qualquer que seja o malefício. E um terceiro elemento que configura, do meu ponto de vista, esse pandemônio, é a falta de educação pública quanto à promoção da saúde e prevenção de doenças. Isso porque, embora seja médico, eu confesso que nenhum problema na área de saúde ou em qualquer que seja outro o campo pode ser resolvido a partir do descaso que se tenha para com a educação, uma vez que, no final das contas, a educação ainda é a base de tudo. E quando nós somos informados através da mídia que ocorre hoje uma evasão de cerca de 4,5 milhões de pessoas em relação à segunda dose da vacina, pessoas essas que não compareceram aos postos de vacinação, evidentemente que aí está presente um conceito alusivo à educação. Geralmente nós tomamos do conceito de educação como sendo algo ligado quase que exclusivamente ao letramento, quando, na verdade, a educação é o elemento fundamental possibilitante daquilo que a gente chamaria, do ponto de vista sociológico, de uma leitura adequada de mundo. E, nesse sentido, por conta da forma como nós percebemos a educação, apenas tão somente como uma forma de letramento fundamental ou básico, é que simplesmente a leitura que fazemos, tanto da pandemia quanto do mundo em geral, é de fato uma leitura míope, é uma leitura astigmatizada, quando não seja uma leitura literalmente cega. Esse descaso leva, então, fundamentalmente a isto que seria uma das causas determinantes desse pandemônio que nós vivenciamos, ou vivenciamos, melhor dizendo, tal como mais adiante eu destacarei. Então, com relação a esse contexto atual, do ponto de vista sociológico, o que nós vivenciamos, dentre outras formas de percepção do modo como o mundo se caracteriza, é o retorno, se não à fala, mas às práticas das pessoas, com relação aos termos utopia, distopia e retrotopia. Eu, enquanto psiquiatra, sou formalmente contra o conceito de um novo normal. Isso porque, se o conceito de normal já era, de fato, uma concepção extremamente problemática, e extremamente problemática exatamente porque tentava quantificar o comportamento das pessoas a partir daquilo que se chamaria um comportamento normal, e, na outra esfera, comportamentos apontados como anormais. Mas nós insistimos, a partir de todas as autoridades mundiais, buscando, literalmente, aquilo que deveríamos haver deixado para trás, qual seja o conceito de normal ou de normalidade. Até porque, se o normal ou a normalidade comparece sendo precedida pela expressão novo, muito possivelmente, muito daquilo que de antigo, nessa nova expressão, continuará existindo, muito mais malefícios trará do que propriamente benefícios. Então, na verdade, nós vivenciávamos um mundo pré-pandêmico que correspondia aproximadamente, se não ao conceito literal de utopia, mas nós éramos tomados pela ideia de que vivíamos em um mundo seguro, que, de fato, as ciências dariam conta cabalmente da resolução de tudo aquilo que eventualmente nos ameaçasse. E, de repente, nós somos tomados, então, pela ideia de que, de fato, nós vivemos cada vez mais aquele desamparo ontológico que nos caracteriza
quando, sobretudo, nos deparamos com a doença, o sofrimento e a morte, quer seja a morte de entes queridos, quer seja a morte de pessoas desconhecidas, mas que lembram muito de perto também a nossa evidente capacidade quanto à sempre presente possibilidade do morrer. Então, no tocante a essa ideia, a ideia de que vivíamos, de fato, em um mundo que aparentemente talvez fosse o melhor dos mundos possíveis, somos jogados, somos arremessados, sem sombra de dúvidas, a uma distopia. Uma distopia que eu diria, como estudante da sociologia, que apenas tão somente mostra a sua face mais evidente no presente momento. Ou seja, momento este que se caracteriza fundamentalmente pela morte de pessoas, mortes essas provocadas pelo coronavírus. Embora, evidentemente, num segundo momento, nós tenhamos que nos deparar com outras tragédias, tais como, por exemplo, uma daquelas citadas pela professora Giovana, quanto ao prejuízo resultante para as gerações futuras em decorrência das decisões absolutamente desastradas e, eu diria, de certa forma, elitistas, que foram adotadas como soluções para o enfrentamento do problema, como se, no final das contas, todos os estudantes, nos mais diversos níveis, tivessem fácil acesso à internet, possuíssem literalmente computadores ou bons celulares que lhes possibilitassem acesso à mesma internet, esquecidas as autoridades que, no final das contas, quem tem acesso a boa internet, quem tem acesso a bons computadores ou bons celulares, não se constitui como sendo a grande maioria dos habitantes deste país. Para além deste problema educacional, nós vivenciaremos logo em seguida uma grave epidemia nacional daquilo que a gente pode configurar como sendo desemprego, subemprego, notadamente decorrentes de falências no mundo industrial e comercial. Isso elencando possivelmente uma terceira onda também epidêmica ou pandêmica aqui no Brasil, que se configura de acordo com os estudos preliminares elaborados pela Organização Mundial de Saúde, como uma verdadeira epidemia ou pandemia de suicídios em decorrência do desemprego, em decorrência da fome, que também era salientada pela professora Giovana Mendonça. Isso, então, faz com que, do ponto de vista sociológico, nós tenhamos que aceitar a proposta teórica levantada por Zygmunt Bauman, quando ele se refere ao conceito de retrotopia, que nada mais é do que um olhar para trás ou um seguir adiante, vendo o mundo a partir do retrovisor e lastimando-nos, dizendo como o mundo era bom, como o mundo era bonito e nós não éramos capazes de percebê-lo. Mas isso é, de fato, uma coisa extremamente grave. E grave na exata medida de que o ser humano não vive sem sonhos, não vive sem planos, não vive sem projetos, ou seja, o ser humano não vive sem utopias. E quando nós deslocamos as utopias, sempre futurificáveis, sempre colocadas em um determinado futuro, que metaforicamente se encontra adiante de nós, isto significa, possivelmente, que a nossa capacidade de sonhar ou se esgotou ou está se esgotando, uma vez que, no final das contas, os nossos sonhos terão literalmente ficados para trás. E, no final das contas, muito possivelmente, entre utopias, distopias e retrotopias, muito provavelmente, daqui a alguns anos, ocorrerá a proposta, talvez cinematográfica, daquilo que se configura sob a denominação de ucronia, que nada mais é do que a ficção histórica, graças à qual ficcionistas, evidentemente, procuram recontar o que seria a história do mundo não houvesse acontecido determinado fenômeno capaz de mudar, literalmente, a relação social, econômica e política entre as pessoas. E essa ucronia possivelmente perguntará como seria o mundo, digamos, daqui a 20 anos,
caso não houvesse eclodido entre nós a pandemia provocada pelo coronavírus, a Covid-19. Então, em meio a esta pandemia, a este pandemônio que nós acompanhamos diariamente através das redes sociais, através dos meios de comunicação de massa, quando então, no final das contas, essa pandemia vem nos revelar a precariedade genérica e generalizada na qual nós vivíamos, buscando, no final das contas, talvez a possibilidade da construção de novas utopias, verificando a solidez desta distopia que é por nós vivenciada, levando-nos a esse olhar pretérito, a esse olhar o mundo a partir do retrovisor, quais seriam, de forma evidentemente sucinta, pontual, algumas das perspectivas que nos aguardam. À guisa de ilustração, sem que para isso exista nenhuma base científica, evidentemente, eu sou um sujeito extremamente desconfiado. E minha mãe dizia que a minha desconfiança resultava do fato de eu haver nascido numa segunda-feira. Não existe, evidentemente, nenhuma relação entre a desconfiança ou uma certa paranoia em relação a uma pessoa, quanto ao dia em que, eventualmente, ela nasça, embora, pelo menos para mim, a segunda-feira não se constitui como sendo o dia mais agradável da semana. Em todo caso, eu diria que algo sobre o que nós temos que pensar a partir de um enfoque sociológico, mas notadamente educacional, é aquela proposta que já se insinua, pelo menos no âmbito universitário, notadamente nas universidades privadas, embora essa discussão, muito provavelmente, chegará também ao âmbito das universidades públicas. E eu me refiro especificamente à possibilidade de substituição de aulas presenciais por aulas remotas, levando-se em consideração que, no final das contas, isso, do ponto de vista econômico, traz uma série de vantagens, tornando possível determinado tipo de evento, tal como também a professora Giovana Mendonça, a isso no início de sua fala, se referia. Nós sabemos que, no final das contas, as universidades privadas movem-se dentro de um modelo capitalista, mercantilista, pela mesma lógica geral, qual seja o lucro. E aulas que tenham um conteúdo exclusivamente teórico, como se constituem nas minhas aulas, que de fato assim o são, muito possivelmente trará para as universidades privadas, sem sombra de dúvidas, se não um lucro, pelo menos uma diminuição no investimento que deva ser feito para que tenhamos o professor em aulas presenciais. Então, aulas como, por exemplo, ética e relações humanas, uma das disciplinas que eu leciono, ela poderia, de fato, do ponto de vista do seu conteúdo programático, ser ministrada de forma remota, sem que aparentemente aí incorresse a existência de nenhum prejuízo. Prejuízo esse que, na verdade, e evidentemente, ocorre. Porque é preciso que nós possamos levar as aulas ditas remotas também para o campo da política. Nós sabemos que um dos objetivos da ditadura militar, quando interferiu no tocante à desestruturação dos cursos seriados, transformando-os em cursos creditícios, era a desmobilização dos alunos entre si, desmobilização essa que tornava muito mais difícil ou impossibilitava o aparecimento de lideranças, uma vez que essas lideranças e essa mobilização era suscitada, sobretudo, pelo contato permanente de alunos que pertenciam à mesma série. Primeira série de determinado curso, segunda série de um curso diferente, qualquer que fosse ele. E isso, evidentemente, apelando-se para a ideia de aulas remotas, nós verificamos a terrível possibilidade de diminuição da capacidade de mobilização e de articulação política entre alunos e professores. Um outro elemento trazido à cena por parte das aulas remotas, e eu que já me encontro no segundo semestre, no final do segundo semestre
ministrando aulas sob essa condição, digo que, sem sombra de dúvidas, perde-se com a aula remota aquilo que talvez, pelo menos para mim, seja a parte mais absolutamente significante e importante nas atividades do professor, qual seja a perda da remuneração simbólica determinada exatamente pela ausência do diálogo, uma vez que esse diálogo é enormemente dificultado ou impossibilitado através dos meios digitais que nós, sobretudo no campo universitário, usamos. De fato, perde-se parte do diálogo, e diálogo é fundamentalmente a base de toda a educação. E aí eu me referiria especificamente a Paulo Freire, quando ele nos sugere que o professor aprende ao ensinar e o aluno ensina ao aprender. Mas, evidentemente, que eu somente consigo ensinar e aprender a alguém que aprende enquanto ensina através disto que se chama diálogo, que nada mais é do que o bom combate travado entre palavras, combate esse dentro do qual ninguém padece, ninguém morre, e mesmo o derrotado, aquele que aparentemente foi derrotado em seus argumentos, evidentemente termina por ser também um vencedor mediante a assimilação das ideias que, quando do início do diálogo, encontravam-se na boca daquele que com ele digladiava. Mas a questão central que eu trago à discussão é uma questão que foi levantada em reuniões online promovidas pela coordenação do curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande, ocasiões diversas nas quais os professores manifestavam um grande receio, quase que uma verdadeira e generalizada paranoia, acerca de como então seria feita a fiscalização da presença dos alunos e de que maneira as provas seriam fiscalizadas. E isso me remeteu à ideia de que, de fato, e eu me refiro especificamente ao plano universitário, como têm sido caóticas as nossas formas de avaliação. Uma vez que, no final das contas, em todo o estatuto de toda e qualquer universidade, lá está posto que a presença faz parte obrigatória das atividades curriculares a serem avaliadas no tocante à produção do aluno. Da mesma forma que se afirma que é preciso que o aluno não cole, incidindo sobre o aluno um sistema de vigilância que, de certa forma, é terrível. E eu diria que, muito provavelmente, esse nosso conceito operatório quanto a uma educação embasada na presença obrigatória do aluno e na restrita fiscalização de provas terá que ser, evidentemente, mudado do ponto de vista de uma epistemologia educacional. Uma vez que, no final das contas, a mim me parece, e eu sempre acreditei nisso, é que é necessário que nós responsabilizemos o aluno pelo seu próprio aprendizado. O aluno, ao chegar à universidade, já conta com uma determinada maioridade civil e acreditamos numa determinada maioridade intelectual que deveria levá-lo à ideia de que ele é o grande responsável pelo seu próprio aprendizado, que não será pai ou mãe, que não deverá ser professor, que esteja perseguindo cada um desses alunos, por exemplo, perguntando-lhes quando do curso de medicina, do curso de psicologia, qualquer outro curso superior, se já estudou naquele dia. Eu diria, então, que, de fato, nós teríamos que, como questão central, sobretudo no tocante ao âmbito universitário, investigar se o nosso modelo, o nosso paradigma em relação à produção de notas, em relação aos alunos, aprovações ou reprovações, se de fato esse é um modelo correto. E, para finalizar, eu diria que, talvez, do ponto de vista sociológico, um dos grandes embates com os quais hoje nós nos deparemos, notadamente aqui no Brasil, é que nós não conseguimos apreender de Edgar Morin o seu conceito de paradigma da complexidade. Nós continuamos pensando de forma absolutamente simplificada. E eu lembro de uma das aulas que eu tive, que eu mereci a felicidade de assistir
com o professor Paulo Freire, ele dizia que é necessário que nós estabeleçamos as diferenças entre o que é simples e o que seja simplificação. E nós olhemos com uma certa desconfiança para o simples, porque muitas vezes o simples é apenas, tão somente, uma grosseira simplificação de um universo que é absolutamente muito mais complexo, tal como, por exemplo, as questões alusivas à educação. Nós pensamos a educação apenas constituída por alunos, professores, carteiras, uma professora, um birô, um quadro de giz, quando, na verdade, a educação passa por fenômenos muito mais complexos, tal como dizia Gonzaguinha. Com fome, ninguém aprende a ler. É preciso que se pense a educação a partir do paradigma da complexidade. É preciso que nós pensemos o mundo e que façamos a leitura de mundo através da ideia de que tudo é absolutamente complexo. E eu mostraria ou apresentaria uma dessas específicas situações em que as pessoas não se dão conta do paradigma e do princípio da complexidade colocado por trás exata e especificamente dessas duas questões. Isolamento social versus abertura do comércio. Porque, do ponto de vista do paradigma da complexidade, o mundo nos ensina que sem saúde não existe economia, mas sem economia não existe saúde. Isso nos apontando para o que no campo da ética é referido como o princípio do cobertor curto. Quando alguém, de posse de um cobertor curto, cobre a cabeça, automaticamente descobre os pés e vice-versa. O que significa dizer que, mais uma vez, do ponto de vista público, do ponto de vista de povo, aí inclusas, inclusive, as nossas autoridades desgovernamentais, não se percebe o mundo a partir disto que é, de fato, a complexidade que está envolvida no processo educacional, uma vez que educação não é apenas, tão somente, promover o letramento de quem quer que seja, tal como dito ao início. Educar é ensinar a fazer a adequada leitura de mundo. E a leitura de mundo somente se dá de forma mais clara quando nós lançamos mão da capacidade analítica e do senso crítico que Paulo Freire tanto nisso insistiu. Até porque, no final das contas, quando falha a capacidade analítica, quando o senso crítico capenga, quem termina por prevalecer é sempre a ideologia. E a ideologia não é cega. A ideologia, porém, cega a todos nós, sobretudo quando sejamos desinvestidos dessa capacidade de leitura de mundo baseada exata e especificamente na capacidade analítica e no senso crítico. E eu diria que estes são dois dos grandes objetivos da educação, independentemente do âmbito em que esta educação produtora de autonomia e de cidadania esteja colocada. Em linhas gerais, era isto que eu gostaria de lhes trazer. Pela sua explanação, né, muito crítica e voltada para esse contexto atual, em que sempre é presente esse olhar crítico e analítico das nossas situações, né, que estamos vivenciando, seja na posição de cidadão, de educador, de estudante, né, enfim, né, como brasileiro, essa é a análise. E aí nós temos aqui algumas perguntas, né, a professora Aline Moraes, ela pergunta, né, eu acredito que para a professora Giovana, né, essas taxas indicativas de evasão escolar já apresentam informações sobre as possíveis relações com problemas de acesso à tecnologia ou mortes pela pandemia, por exemplo, né, as pesquisas que a professora ressaltou sobre a evasão, né, se já tem essa relação com esses fatores, né, de acesso à tecnologia, né, essa exclusão digital, mortes, enfim, a professora conhece alguma pesquisa que já aponta esse dado? Sim, Aline, especificamente esse relatório da Unicef, no que diz respeito à evasão da escola, os dados de dificuldades de acesso
à internet estão articulados. Então, ali já aparece também, quanto mais, quando eles desdobram os dados, quem são essas crianças evadidas, quanto mais pobre, com marcadores de raça, gênero, tudo isso aparece bem delineado. Os dados da pandemia ainda não, e eu acho que a gente vai ter esses dados mesmo só a partir do ano que vem, né? Considerando se a gente tiver, de fato, o censo e outras informações, porque até isso esse governo atual conseguiu desestruturar no Brasil, né? Hoje a gente tem os dados da pandemia por conta de um consórcio aí dos jornais, e essa desestruturação está passando pelo censo demográfico e também pelo INEP, né? Então, eu acho que a gente vai ter essas informações muito mais detalhadas no que diz respeito aos estados do que até ao próprio governo federal, com certeza. Outra questão, né, tanto para a senhora como para o professor Edmundo Gaudêncio, né, de que forma o ensino, a pesquisa e a extensão podem colaborar para minimizar essa exclusão, né, e fomentar políticas públicas nesse contexto da escolarização, seja de crianças, jovens, adultos, né, de que forma nós, enquanto docentes, né, nesse cenário de ensino, pesquisa e extensão, dentro do nosso fazer pedagógico nas universidades, podemos contribuir para essas políticas públicas de educação, para tentar minimizar esse processo tão excludente. A professora Giovana pode iniciar, professor Edmundo, fiquem à vontade. Professor Edmundo? Eu preferiria que fosse a professora Giovana, uma vez que, no final das contas, ela é pedagoga e eu sou apenas, tão somente, um simples sociólogo, um simples psiquiatra. Posso, posteriormente, fazer alguma consideração, mas, por favor, professora Giovana. Obrigada, professor Edmundo, adorei ouvi-lo, adorei ouvir sua fala, e tão oportuna e tão importante as questões que você retrata. Eu acho que os desafios que nós temos são enormes. Eu apontei na minha fala algumas questões relativas à própria pesquisa em educação, né? Acho que a pesquisa em educação precisa estar articulada a esse momento para que a gente consiga para que a gente consiga potencializar respostas mais adequadas a esse contexto e construir isso de uma maneira a chegar mais perto dos alunos. Agora, nós temos dois problemas aí. Um problema é a questão do acesso e das condições com que os sujeitos têm de levar o seu processo educativo a partir das suas condições objetivas, né? O outro são as questões relativas a como a gente desenvolve esses processos educativos. Então, a primeira questão, que é a questão da materialidade, ela diz respeito a políticas públicas, ela diz respeito a financiamento, ela diz respeito a formas de a gente modificar essas condições e criar estrutura para isso, né? Então, não tem como fazer isso sem investimentos, sem financiamento, sem políticas adequadas para tal. As questões relativas, o professor Edmundo, no final da sua fala, fez uma reflexão sobre isso, né? Sobre o que a gente perde nesse modelo remoto, né? As questões relativas aos modelos de ensino, aí sim, elas são questões que são mais tangíveis para a gente começar o debate, né? Eu acho que o primeiro desafio que nós temos é sair dessa situação de remoto, né? Ou seja, de remoto e de emergencial. Eu queria falar emergencial, na verdade. De emergencial. Então, a gente agora precisa se dedicar a pensar saídas e estratégias que são de longo prazo. Então, todo mundo, do dia para a noite, teve que se organizar e inventar modos de fazer. Agora, nós precisamos pensar estratégias adequadas, pensar quais são as problemáticas. Eu, por exemplo, como docente, tive experiências muito parecidas com o que o professor Edmundo relatou. A gente tem um contexto completamente diferente entre graduação e pós-graduação.
né? Então, a forma como a educação remota aconteceu na pós-graduação é completamente diferente do que aconteceu na graduação. Na pós-graduação, a gente conseguiu manter os nossos diálogos, as nossas redes de pesquisa, inclusive impulsionou a questão das articulações internacionais e nacionais e tudo mais. Na graduação foi uma tragédia, né? A gente vê pela falta de condições dos alunos, pela nossa dificuldade de se comunicar com uma geração que tem outra forma de lidar com o digital e com o remoto. Então, tudo isso são questões que tem que estar no horizonte aí para a gente poder dialogar dentro das universidades, nos cursos de formação de professores, para que a gente possa trazer esse debate para mais para dentro dos nossos espaços formativos também. Eu acho que essa é, por exemplo, uma das alternativas, né? Professor Edmundo, quer complementar? Então, a isto que a professora colocava, fazendo a junção, digamos assim, entre o que ela referiu, ensino, pesquisa e extensão, e o momento que nós atualmente vivenciamos, com a teoria da crise. A teoria da crise, estudada pela psicologia e também estudada pela psiquiatria, dá-nos conta de que aquele problema que eventualmente levou a uma determinada crise, qualquer que seja a sua natureza, ou será resolvido durante o próprio momento crítico, ou uma vez passada a crise, o problema não será resolvido. É como se, no final das contas, uma vez passado o momento crítico, nós retomássemos, literalmente, a lei do menor esforço, que caracteriza o mundo industrial desde Taylor e Fayol, e varramos para debaixo do tapete, literalmente, os nossos problemas. Eu diria que, nesse sentido, de fato, necessário que nós tomemos da crise para, ainda no âmbito da crise, tal como fica presente na fala da professora Giovana, estudos sejam empreendidos, medidas sejam pensadas para que elas possam ser postas em funcionamento tão logo passada a crise propriamente dita, ou seja, uma vez passada essa fase, uma vez passado esse momento de literal emergência que eu configuro, então, como um pandemônio. Questão também, né, que a gente percebe na sala de aula, né, diante de uma situação que pega a todos de surpresa, né, como vocês bem mencionaram, né, de um dia para a noite, né, da noite para o dia, as escolas terem entrado nos lares, né, nas casas, os trabalhos também terem entrado juntamente com a educação nas casas, e aí isso tudo nos causa estranheza, né, e a necessidade de adaptação que também traz uma realização de competências, né, de desenvolver realmente habilidades de acolher o outro, né. Interessante que essa semana a gente estava trabalhando justamente um texto que falava de afetividade no contexto de sala de aula, né? E aí eu disse, gente, a gente está falando aqui muito da afetividade em um sistema presencial e nesse sistema remoto, emergencial, né? Como é que a gente tem sentido essa afetividade e essa relação professor-aluno, né? É interessante a fala de um aluno que ele disse justamente que no remoto ele estava se sentindo mais próximo dos professores do que no sistema presencial, até pelo próprio cenário de vulnerabilidade social, né? Muitas pessoas enlutadas. Então, esse cenário, mesmo emergencial, permeado por tantas características tão negativas, mas a relação professor-aluno, tanto o esforço por parte do estudante como do docente, estava sendo moldada, né? Desenvolvida nesse cenário de pandemia. E aí é como vocês bem colocaram, né? Uma necessidade de aprimorar várias outras questões para tentar minimizar essa exclusão, né? Que agora no contexto pandêmico ficou ainda muito mais acentuada, né? E visível. Outra pergunta da professora Aline, né? A Aline Moraes, e aqui gostaria também de agradecer a professora Aline, que foi ela que tomou a iniciativa, né? Que chamou a professora Giovana, fez esse contato. Muitíssimo obrigada, professora Aline. Ela vem fazendo um questionamento aqui a vocês também. A educação básica e superior tem enfrentado há algum tempo o debate, né, e desafio relativo ao modelo da educação à distância e do homeschooling. Isso tem relação com a desvalorização do professor e se agudiza no remoto,
né? Existe essa relação? Acho que a professora Giovana pode iniciar e logo em seguida o professor Edmundo Gaudêncio fazer essa relação, se há essa relação, né, com essa desvalorização do professor, juntar essas questões. Eu não diria, Aline, que existe uma relação direta entre a desvalorização do professor nesse processo da mudança para o remoto, né? Porque assim como essa coisa é muito complexa nesse momento atual que nós estamos vivendo, né? Assim como aconteceu com a própria ciência, então paralelamente, a gente convive com um obscurantismo incrível, né? Ou seja, pessoas que acreditam que as vacinas têm chip e que vão ser uma forma de controlar o ser humano, com essa crença de que a ciência resolve todos os problemas e aposta na ciência. Então, essas duas coisas conviveram juntos nesse momento da pandemia. E o que a gente viu no primeiro momento da virada para o ensino emergencial remoto foi um processo de valorização dos professores, né? Eu não sei se vocês acompanharam os diversos memes e tudo mais, que diziam como é que os professores conseguem, como eles aguentam, porque não aguento ensinar meu filho, e coisas desse tipo. Então, não necessariamente eu vejo esses dois movimentos articulados. Eu acho que, na verdade, a ameaça e a presença da EAD e do homeschooling estão muito mais articuladas a um ataque à educação pública, no sentido do que é público, e aí articulado a processos de privatização e a processos de individualização, articulados a interesses aí, os mais variados possíveis, conservadores e tudo mais, do que uma desvalorização do professor. Obviamente, a desvalorização do professor, ela entra no bojo aí dessas questões, né? Mas enquanto política, eu diria que a aposta está muito presa aí num processo de privatização da educação pública, né? Haja vista que, por exemplo, assim que aconteceu a virada para o ensino emergencial remoto, a maioria das plataformas educacionais já estavam prontas, né, para vender os seus serviços, para oferecer os seus serviços, e a gente passou aí a viver dependente de 3 ou 4 grandes plataformas de ensino, né, que, como é o caso do Google, como é o caso da Zoom e tudo mais, que dominam o mercado e que oferecem o seu mercado, né? Então, a gente tem uma privatização aí do espaço público e da educação pública muito severa, né? E isso eu acho que é uma das grandes questões que a gente enfrenta no momento, como essas plataformas venderam soluções para os sistemas de ensino, né? Como elas estão presentes em vários sistemas de ensino e se tornaram como a alternativa possível e viável, inclusive para as universidades. Então, isso mostra aí uma tendência à privatização muito grave, muito grande, né? Sim, professora. Professor Edmundo? Rápido. Incidindo exatamente sobre isso que a professora referia. De fato, pelo menos do ponto de vista das redes sociais, quando do início da pandemia, houve quase que uma sobrevalorização da categoria dos professores, tão evidente quanto ela também afirmou através de memes, né? Quando eram exibidas figurinhas em que as mães, literalmente enlouquecidas, não sabiam o que fazer com os filhos e pediam que as escolas fossem reabertas porque elas não tinham como controlar as crianças. Outros memes referindo que, de fato, somente então passou-se a perceber como é problemática a vida do professor, sobretudo no ensino básico e fundamental, em virtude da impulsividade normal de toda e qualquer criança. Mas há aí também um elemento que eu acho que precisaria ser
discutido, aprofundado, que é o elemento relativo à vinculação que foi trazida pelo ensino remoto entre o espaço familiar e o espaço escolar, propriamente dito. Porque nós sabemos que, do ponto de vista histórico, genérico, é como se, do ponto de vista da família, num primeiro momento de evolução infantil, assistisse à educação informal dos valores das virtudes, cabendo fundamentalmente ao espaço educacional o ensino técnico propriamente dito, a partir do letramento que torna possível uma leitura básica de mundo. E aí, de repente, é como se esses dois universos agora se chocassem. Uma escola que, no final das contas, em grande medida, não cumpre aquilo que, por sua vez, também não é desempenhado pela família, uma vez que mutuamente ambos se responsabilizam por aquilo que originalmente seria uma responsabilidade individual representada para a família e representada para a escola. Estou me referindo especificamente a essas questões que embasam, do ponto de vista ético-moral, o nosso relacionamento com as pessoas. A família, em geral, desobrigou-se disso, que era uma de suas marcas registradas enquanto instituição de ensino, pelo menos informal. Cumprindo, então, a escola um papel que, fundamentalmente, foi cada vez tecnificando-se mais. E aí, de repente, há esse conflito esse, no final das contas, eu não diria desvalorizando o professor, mas sobrecarregando-o, uma vez que, no final das contas, no âmbito domiciliar, uma determinada professora tem que cumprir as funções de professora, com as funções de mãe, com as funções de cuidadora de casa e, eventualmente, cuidadora também dos seus interesses, como, por exemplo, repouso e alimentação adequada. Então, eu vejo essa problemática como ainda não suficientemente definida, mas, em todo caso, como as ciências humanas palmilham do paradigma das brumas, esperamos que, dissipadas essas brumas que ainda se encontram tão absolutamente densas, nós encontremos respostas para inúmeras perguntas, para inúmeros questionamentos que foram levantados agora quando da pandemia. As pessoas costumam muito frequentemente perguntar: o ser humano melhorará ou piorará com a pandemia? Sinceramente, a psiquiatria para isso não tem respostas. As únicas respostas que nós conseguimos perceber é que a empatia tem diminuído, tem se tornado muito mais evidente aquilo que a gente poderia qualificar como sendo a agressividade típica do ser humano manifesta sob a forma de violência, vide, por exemplo, os elevados números nas estatísticas da violência intrafamiliar. É como se o ser humano houvesse se tornado, por se tratar de uma época de crise, muito mais egoísta, talvez, do que fosse antes. E eu me reporto àquelas pessoas que, quando do início da pandemia, simplesmente compraram literalmente toneladas e mais toneladas de papel higiênico pelo receio de que faltasse essa mercadoria no comércio. Outras tantas pessoas abasteceram-se quase que com rios d'água pelo receio de os supermercados fecharem e o precioso líquido, como se costuma dizer, também entrasse em escassez. Na verdade, nós não temos ainda respostas. Eu diria que talvez, no tocante à história, tenha a história razão. Nós ainda estamos vivenciando um período extremamente emergencial quanto à pandemia, para que nós já tenhamos soluções as mais diversas nos mais diversos campos que constituem as atividades do ser humano. De fato, eu não acho que o professor tenha sido desqualificado, que ele tenha sofrido uma desvalorização. Ele passou a ser visto, muito provavelmente, a partir de uma outra perspectiva, qual seja a perspectiva de um professor investido em conhecimentos tecnológicos, o que não é típico de todo e qualquer professor, e eu cito a mim mesmo como exemplo, uma vez que na pandemia, quando do primeiro semestre letivo, eu tive que fazer um esforço enorme porque eu minimamente não dominava a tecnologia de informática, criando-se aquele descompasso que a professora Giovana também sublinhava, entre uma geração que lida muito bem com a informática,
a geração dos novos, a geração do mundo cibernético, e uma outra geração que é, sobretudo, constituída por pessoas que tenham a minha idade e a minha formação extra cibernética. Daí eu dizer que eu sou, na verdade, um analfabeto cibernético assumido e que tenho aprendido a duras penas a me movimentar ainda com muita precariedade dentro do mundo, né, da tecnologia dita de informática. Sim, professor, realmente é um cenário em que nós temos vários aspectos, né? Várias dimensões a serem consideradas nessa dimensão tão complexa, né? Do fazer docente, né? Se é uma desvalorização, se é uma sobrecarga, né? O reconhecimento, como o senhor falou inicialmente, né? Um reconhecimento por parte da família, né? Do papel docente, de fato. Enfim, então são muitas considerações a se fazer, né? E essa relação, como a professora Aline colocou aqui, né? Da EAD, do homeschooling, também tem essa questão e está numa conjuntura mais elevada, mais complexa, né? Que tem também outros fatores a serem observados, como a professora Giovana e o professor Edmundo Gaudêncio também colocaram. E aí, para a gente encerrar, né, temos uma pergunta de Esther Barbosa, e aí ela fala, em relação aos professores e professoras que estão se formando no contexto pandêmico, como vocês veem os impactos e as consequências disso na futura prática docente desses profissionais da educação? Professora Giovana? E aí, na fala de vocês, eu já gostaria que vocês fossem já fazendo as considerações finais, tá? Para a gente já ir encerrando, respondendo a pergunta de Esther e finalizando aqui o nosso debate. Muito obrigada, Karen. Bom, primeiro gostaria de agradecer a Karen, a Aline, toda a equipe organizadora. Adorei conhecer vocês pessoalmente, ainda que da forma online. Agradecer ao professor Edmundo também pela fala super boa e muito potente, que nos faz refletir sobre muitos aspectos. Dizer para a Esther que sim, eu acho que a gente vai ter muitos impactos formativos aí, por várias razões, né? Eu, como sou professora de licenciatura e de graduação, vou te dar 2 exemplos que a gente tem vivido, né? Eu sou da área de educação especial e no curso de pedagogia nós temos um núcleo de aprofundamento em educação especial, e eu sou responsável por esse núcleo, e uma das disciplinas é de conhecer espaços de atendimento educacional especializados, né? Tudo isso teve que ser modificado, os estágios tiveram que ser modificados no ponto de vista da pandemia, né? Na forma de fazer, a forma de organização das aulas. Então, eu acho que a gente vai ter muitos impactos aí na futura prática pedagógica desses profissionais, por conta de experienciar essa formação num contexto remoto. E eu acho que quanto mais longa essa experiência for, mais impactante isso vai ser, né? Assim como tem sido no contexto da saúde também, né, professora Edmundo? A gente tem visto estudos aí de como jovens formandos, tanto do curso de medicina quanto do curso de enfermagem, tiveram que entrar nesse cenário de guerra, né, da situação e do caos que a saúde ainda segue vivenciando no país, né, e o mesmo do ponto de vista da educação. Então, a gente vai ter muitos impactos, eu acho que alguns positivos, como é o caso da vivência do tecnológico, né, eu acho que é um espaço, é uma área de competência formativa importantíssima para o professor e para o licenciado, e que agora, com a pandemia, isso intensificou. Mas o outro lado é que a gente ainda não sabe bem como resolver essa ausência de chão de escola, né? Que a gente foi criando, e aí, claro, as vivências nessas experiências remotas, mas que são completamente distintas do espaço escolar. Então,
nós estamos aí experienciando e isso vai ter impactos na formação que vão precisar, inclusive, ser estudados e analisados por nós mesmos, né? Porque a gente não sabe em que medida essas formações foram dando conta das competências necessárias, quais são as problemáticas que foram se construindo. A minha universidade, imagino que a de vocês também, Karen, nós ainda estamos em amplo debate nos nossos colegiados, de como é que a gente faz com esses estágios, quais são as competências, como é que a gente reprova, não reprova, tudo isso ainda está em ebulição, né? Como bem disse o Edmundo antes, nós estamos longe de passar o momento da crise e de passar o olho do furacão. Então, tudo isso ainda vai precisar muito ser analisado por nós e nessa trajetória toda que nós estamos vivendo aqui. Sim, professora, mais uma vez, muito obrigada. Sim, professora, nós agradecemos, né, o privilégio de tê-la conosco aqui nessa noite, né, de ouvi-la, e esses impactos e consequências de fato, né, alguns desses impactos, muitos, nós já percebemos agora, e posteriormente também são fatores que devem ser considerados, né, quais são os desdobramentos desses impactos e consequências do sistema, né, remoto, emergencial, essas questões das competências, sejam tecnológicas, sejam competências, né, de relacionamentos interpessoais. E aí agora o professor Edmundo Gaudêncio também para comentar a pergunta de Esther e fazer as considerações finais para a gente ir encerrando aqui esse momento. Perfeito. Eu começaria, então, com as minhas observações quanto ao questionamento levantado pela professora Esther Barbosa, quanto aos impactos na futura prática docente de forma genérica. Eu citaria, então, um primeiro fato. Eu tenho uma filha que se encontra em São Paulo, realizando o doutorado em arquitetura. E com a instalação da pandemia, ela, de repente, embora manipulasse alguns conceitos, algumas técnicas alusivas ao mundo da informática, ela foi arremessada literalmente contra um furacão chamado plataformas de ensino remoto, plataformas digitais. Mas, como toda pessoa jovem, com uma capacidade absortiva de conhecimento muito maior, ela passou a dominar perfeitamente as técnicas que fizeram dela o que eu assim a qualificava, dizendo que ela era uma professora que, do ponto de vista de sua formação intelectual e técnica com relação ao ensino remoto, ela preenchia, com certeza, todas as características de uma professora pós-Covid, ou seja, de uma professora que estaria, então, suficientemente equipada em relação a esses meios de ensino à distância para uma próxima epidemia. Isso lembrando que, no final das contas, quando assim eu me refiro a esse fato, que tanta morte e tanto sofrimento tem causado, é apenas tão somente reforçando a ideia de alguns biólogos, de alguns imunologistas, é que a próxima pandemia não dista de nós tanto quanto nós supomos. E porque nós continuamos literalmente insistindo em práticas absolutamente depredatórias do meio ambiente em que vivemos. E com relação àquilo que eu, no início de minha fala, citava, quando o filósofo Yuval Harari dizia que uma pandemia acelera a história, eu gostaria de contar um pequeno fato verificado há cerca de 6 anos, quando eu ainda ministrava aulas na unidade de psicologia da Universidade Estadual da Paraíba. Eu fui procurado por uma aluna que, como trabalho de conclusão de curso, desejava discutir a possibilidade de psicoterapia online, ou seja, psicoterapias utilizando-se dos meios digitais remotos. E, na verdade, ela teve que se ater única e exclusivamente ao mundo da legislação produzida pelo Conselho Federal de Psicologia, que proibia terminantemente o uso desse recurso aplicado à tecnologia alusiva ao atendimento psicológico. E hoje nós verificamos que, graças à pandemia,
esse conceito foi revisto, precisando, evidentemente, ser melhor estudado, precisando ser melhor aprofundado, mas, em todo caso, isso mostraria também, desde já, um impacto situado não no mundo da educação, mas, sobretudo, no mundo da clínica, quando, em virtude do distanciamento social, as consultas passaram a ser promovidas e realizadas graças a atendimento online. Então, eu gostaria enormemente de agradecer a minha possibilidade de participação nestes diálogos fundamentais, parabenizando os organizadores. Gostaria enormemente de agradecer o convite que Karen Guedes me formulou quanto à minha presença, porque foi graças a essa presença que eu pude assistir, discutir, interagir com a professora Giovana Mendonça e as grandes contribuições que ela trouxe, não somente para esta live, como trouxe, traz e continuará trazendo para as grandes discussões alusivas ao mundo da educação, sobretudo da educação brasileira. Então, muito obrigado a todos os que nos acompanharam e espero que saiam dessa live com mais interrogações do que aqui chegaram. Em todo caso, meu melhor obrigado e mantenham as medidas de saneamento que são nos propostas pelas autoridades sanitárias. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Edmundo Gaudêncio, obrigada, professora Giovana, né? E assim nós encerramos a terceira edição de Diálogos Fundamentais com essa temática educação, contexto atual e perspectivas futuras. Mais uma vez agradecendo a participação da querida professora Giovana, do professor Edmundo, foi um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. E boa noite, se cuidem e até a próxima. Tchauzinho. Boa noite.